Eu sou a professora Jusilei Evangelista Freire, e juntamente com o professor José Carlos da Silveira Freire, nós vamos, então, nesse pouco tempo que nós temos aqui, conversar sobre um pouco do pensamento de Paulo Freire, a atualidade desse pensamento, né? Inicialmente, eu quero dizer que nós participamos da Cátedra Paulo Freire, aqui da UFT, é uma cátedra que foi discutida e montada já faz pouco tempo, do final do ano passado, de 2019, mas o nosso interesse por Paulo Freire, pelos estudos de Paulo Freire, vem de mais tempo, né? Mas a gente só conseguiu organizar a cátedra no final de 2019. E essa cátedra, ela é ligada aos mestrados em educação da UFT, e ao núcleo de educação, desigualdade social e políticas públicas, que é um núcleo que nós coordenamos. Professor José Carlos, você gostaria de se apresentar? Ok. Então, esse que vos fala é o professor Carlos, sou professor aqui do Campo de Palmas, da UFT, e pertencemos ao núcleo de pesquisa em educação, desigualdade social e políticas públicas. Estamos hoje aqui para fazer a apresentação do tema Atualidade e Legado de Paulo Freire na Educação. Muito obrigado. Pode iniciar, Júcio. Então, nós, como a gente já vem há muito tempo, eu e o professor José Carlos, discutindo, fazendo estudos, inclusive no âmbito da cátedra e no âmbito dos mestrados em educação da UFT, nós temos desenvolvido disciplinas, mini-cursos, cursos de extensão acerca do estudo de Paulo Freire. E então, a gente sempre faz essas apresentações conjuntas, né? Quero dizer que, para iniciar, eu gostaria de começar com essa fala, ou com esse trecho da música de Gonzaguinha, que é muito importante para a gente pensar o pensamento de Paulo Freire, né? Isso é bem interessante. Que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Você poderia desligar seu som, José Carlos, por favor? Eu teria que sair daqui. Só o som. É porque está dando retorno. Professor José Carlos, o som. Eu mutei ele. Oi? Ok. Então, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente. E por que eu inicio com esse estrofe, né, da música do Gonzaguinha? Porque é justamente disso que a gente vai tratar quando a gente está falando de Paulo Freire, né? É dessa construção dialógica, dessa construção de um sujeito crítico de forma participativa, de forma dialógica, né? Compreendendo que nós somos isso, né? Nós somos esse ser social, esse ser coletivo, esse ser que é sempre as marcas dessas lições diárias e de tantas outras pessoas, né, que nos constituem. Que é disso que Paulo Freire está falando, né? Dessa educação libertária, dessa educação conscientizadora, dessa educação politizadora, que se dá no coletivo, no social. Pode passar o slide, por favor, professor Carlos. Então, eu vou falar um pouquinho de Paulo Freire, não sei se todos aqui já conhecem. Primeiramente, dar boas-vindas a todos, dizer que a gente está muito feliz do interesse, né, de cada um que aqui está em conhecer um pouco mais Paulo Freire, e nós vamos dividir a nossa fala, eu e o professor José Carlos, em dois momentos. Eu vou falar um pouco desse contexto da produção da obra do Paulo Freire, e o professor José Carlos vai trazer alguns conceitos, alguns temas que estão
que são próprios da obra do Paulo Freire, né? Que ele desenvolveu tão bem ao longo da sua trajetória intelectual e militante também, né? Então, Paulo Freire nasceu Paulo Régulos Neves Freire, né? Morreu com 76 anos, em 1997. Ele era pernambucano, né? Um educador, um escritor, um filósofo, atuou, sobretudo, na educação de jovens e adultos, né? Mas a sua formação inicial foi em direito, né? Paulo Freire não teve uma formação acadêmica em nível, né, de mestrado, de doutorado, em educação propriamente dita, né, mas ele recebeu muitos títulos honorários de doutor honoris causa em várias universidades pelo mundo, e sendo reconhecido como um educador, e é assim que nós o reconhecemos, né, como um grande, como, talvez um dos maiores, ou o maior educador brasileiro e um dos maiores educadores do mundo. Ele foi professor de língua portuguesa, diretor de educação e cultura do SESI, e isso é muito importante, porque foi lá, nessa função, como diretor do setor de educação e cultura do SESI, trabalhando com a educação de jovens e adultos, que Paulo Freire foi também desenvolvendo o seu método. Também foi pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade de Recife, e como pró-reitor de Extensão e Cultura, é que ele teve a oportunidade, exercendo essa função, de desenvolver aquele projeto de Angicos, né? Então, ele organiza o projeto das 40 horas de Angico, em que ele testou o seu método de alfabetização, como pró-reitor de Extensão e Cultura. Isso deu, ou seja, essa função dele, né, deu a ele a oportunidade de poder desenvolver esse trabalho. Também foi professor de filosofia da Universidade de Recife, mas também atuou como professor em Harvard, e na Unicamp e na PUC de São Paulo. E também foi secretário municipal de Educação de São Paulo, entre 89 e 1991. E, né, como um grande educador, como eu já disse, foi agraciado com cerca de 48 títulos, entre doutorado, honoris causas e outras honrarias em diversas universidades e organizações pelo mundo, né? Próximo. Paulo Freire, então, tem várias obras publicadas. Aqui a gente lista apenas alguns desses livros, né, algumas dessas obras: Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Ação Cultural para a Liberdade, Educação em Mudança, a Importância do Ato de Ler, A Educação na Cidade, A Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido, né, ele é uma reescrita, uma revisão, digamos assim, da pedagogia do oprimido. Cartas a Cristina, Pedagogia da Autonomia, que foi um dos últimos livros que ele escreveu, que foi publicado ainda em vida, né? Pedagogia da Autonomia, e Pedagogia da Indignação, que foi uma obra póstuma, ou seja, publicada depois da sua morte, um dos últimos livros que ele escreveu. Próximo, professor. Então, vou falar um pouco do contexto, né? Como eu disse, nós somos as marcas, né, das lições diárias e das tantas pessoas que passam pela nossa vida. E Paulo Freire não podia ser diferente. Ele foi essa pessoa envolvida, entranhada, digamos assim, no seu contexto sociocultural, no contexto sociocultural da sua época. Então, aqui no Brasil e depois fora do Brasil, durante o exílio. Então, Paulo Freire, ele vai articulando o pensamento, produzindo as ideias, vivenciando movimentos sociais que ocorriam no Nordeste brasileiro. Então, Paulo Freire, acho que tem um slide antes desse, não, acho que é esse mesmo. Então, Paulo Freire, ele
ele é o primeiro educador que vai romper com uma determinada concepção de educação, né? Ele, com essa concepção pedagógica oficial de educação, que ele chamava de educação bancária, né? Ou seja, essa educação que não permite a palavra, que não permite ao sujeito educando se constituir como sujeito do processo, né, do processo e como sujeito da história. Então, Paulo Freire, ele é um dos primeiros educadores aqui no Brasil a fazer a crítica a essa pedagogia, a essa concepção de educação. Isso lá nos fins dos anos 50. E início dos anos 60, Paulo Freire vai, então, participar de diversos movimentos, acompanhar os diversos movimentos socioculturais que ocorria principalmente no Nordeste brasileiro e que era uma crítica ao processo político, econômico da época. Então, Paulo Freire vai construir um pensamento pedagógico nacional novo, mas junto com os sujeitos, junto com os trabalhadores, e esse pensamento é um pensamento crítico e radical. Isso, nas obras dele, está sempre muito bem colocado. Ele tem uma preocupação muito grande de estar conceituando o que é crítico, o que é radical, em contraposição ao que é sectário, né? E ele faz muita crítica aos sectarismos, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Educação como praxis, Paulo Freire também vai pensar a educação como praxis da experiência dialética e da humanização de sujeitos que participam dialogicamente do processo educativo. Então, Paulo Freire vê a educação eminentemente como um ato dialógico e como um ato político. Isso está muito claro em toda a extensão da sua obra e das diversas experiências que ele participou de experiências de educação popular, de educação de jovens e adultos, em que ele participou em diversas partes do mundo, né? Aqui no Brasil, inicialmente, depois no Chile, depois em alguns países da África, como Moçambique, Guiné, Bissau, Zimbábue, e etc. Então, o contexto sociopolítico e cultural da emergência do pensamento do Paulo Freire é o Nordeste brasileiro. Foi no Nordeste, ou seja, nessa região do Brasil, que a época, e não só a época, mas até hoje, né, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas eram gritantes, né, foi lá nesse contexto que Paulo Freire, então, produziu esse seu pensamento. Foi ali, próximo daquela realidade dos oprimidos, né, dos camponeses e dos trabalhadores oprimidos, que Paulo Freire, então, inicia a sua trajetória intelectual, muito compromissada com essas injustiças, né, com essa opressão, ou com o combate a essa opressão, com a luta contra essa opressão, e contra as injustiças e contra as desigualdades sociais. Então, é o Nordeste brasileiro da década de 50, início da década de 60, que foi esse ambiente histórico-político no qual as ideias de Paulo Freire formaram e desenvolveram-se. É um período de crise política, que foi iniciado na década de 30 e encerrado com o golpe militar de 1964. Agora, hoje, a gente não pode dizer mais que esse período de crise política foi encerrado em 1964, né? Porque me parece que hoje a gente está vivendo um contexto de acirramento das contradições do sistema capitalista e desse poderio, né, ou da luta pelo poder da classe dominante, que muito se assemelha a esse período que Paulo Freire vivenciou. Então, o que estava em jogo lá era justamente essas contradições e a luta, né, capital-trabalho. E hoje também, o que nós percebemos é essa mesma contradição, com outras roupagens, com outras características, mas o cerne da questão me parece ser a mesma, e acho que por isso
o pensamento de Paulo Freire tem uma atualidade muito grande, né? A gente está falando aqui do legado dele, mas a gente vai ver que o contexto que nós vivemos hoje traz essa atualidade, né, do pensamento dele, traz para a cena esse pensamento e essas concepções que ele tão bem desenvolveu ao longo de sua obra. Então, Paulo Freire, ele, ao longo da sua trajetória inicial aqui no Brasil, podemos dizer, como pró-reitor de assuntos de cultura, de cultura e extensão na Universidade do Recife, lhe possibilitou, então, produzir e organizar um projeto de educação popular, de educação de adultos em massa, né? E esse projeto, ele foi testado em Angicos, no município do Rio Grande do Norte, esse município foi escolhido exatamente porque era um dos municípios, à época, no Rio Grande do Norte, que tinha o maior índice de analfabetos do estado, né? E uma coisa curiosa, e muito interessante dessa proposta do projeto de Paulo Freire, e sobretudo, da concepção que ele vai desenvolver, é que esse projeto que Paulo Freire vai desenvolver lá em Angicos foi um projeto financiado pelos Estados Unidos, por um projeto chamado Aliança para o Progresso, né, que na década de 60 os Estados Unidos empreendeu na sua luta contra, né, o comunismo, e inclusive a proposta era justamente essa, de alfabetizar os adultos, para que eles não cedessem ao canto da sereia do socialismo, né? A ideia era essa, e o Paulo Freire, como coordenador desse projeto, lá no Nordeste, ele se aproveitou do momento, né? Se aproveitou da chance de estar com os excluídos, analfabetos, e não simplesmente adestrá-los, né? Como era a lógica de alfabetização, que pelo menos o financiador esperava, né? Paulo Freire fez, por dentro desse sistema, né, por dentro desse projeto, imprimiu uma lógica diferente. Ele imprimiu uma concepção de educação diferente, e ele passou a trabalhar, então, com esses 380 moradores de Angicos, a partir de um método de alfabetização que compreendia o aprender a ler a palavra e a ler o mundo, e que tinha como um dos objetivos principais empreender um processo de conscientização política, ou seja, a ideia era alfabetizar os educandos, né, esses homens e mulheres, mas que eles compreendessem não apenas a palavra, o código escrito, né, que eles aprendessem também a ler a sua realidade e se vissem como sujeitos dessa realidade. Então, esse projeto, ele foi desenvolvido em 40 horas, mais ou menos um mês, 2 meses, 2, 3 meses de projeto, e uma coisa interessante era que, ao mesmo tempo que as aulas aconteciam com esses 380 moradores de Angicos, os monitores, aqueles que estavam dando as aulas sob a orientação do Paulo Freire, também estavam num processo de formação, né? À medida que as aulas aconteciam, também acontecia ali o processo de formação continuada, num processo de ação, reflexão, ação. Os professores, os monitores, estavam ali discutindo o tempo todo essa proposta educativa e construindo junto com Paulo Freire. E o mais interessante do método e o que o tornou tão conhecido, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é que a ideia era partir do contexto sociocultural dos educandos. As palavras geradoras, né, deveriam
nascer do próprio contexto do educando, ou seja, tinha que fazer sentido para esses educandos, né? As palavras que eles iam aprender a ler a sua grafia, né? Aprender a decodificar aquela palavra em sons, mas também em sentidos, né? A decodificação em sons e em sentidos daquela palavra, do que aquilo significava na vida da pessoa. Uma das palavras geradoras que mais fomentou discussão foi a palavra trabalho. Você imagina o que trabalhar com um grupo de analfabetos, adultos, trabalhadores, a palavra trabalho, né? E dali surgir diversas indagações, questionamentos, reflexões acerca da sua condição, né, daquele sujeito analfabeto, naquele contexto do campo, naquele contexto de opressão, né, e aquilo permitir a esse sujeito compreender a sua realidade, né. Então, em 1963, logo após Paulo Freire fazer a formatura desses, não foram 380 alfabetizados, foram 300 alfabetizados, né? Iniciou com 380, mas 300 conseguiram ir até o final e se alfabetizar. Então, Paulo Freire, logo após esse processo todo, concluir esse processo, e provar que era possível, sim, que o seu método era efetivo, era eficaz, ele, de fato, conseguiu alcançar os resultados que Paulo Freire esperava, né? Ele conseguiu alfabetizar, mas também conseguiu conscientizar, fazer com que esses trabalhadores se conscientizassem da sua condição de sujeitos da história. Paulo Freire, então, foi convidado pelo governo federal, na época João Goulart, a pensar, a produzir, né, um programa nacional de alfabetização baseado nessa experiência de Angicos. Então, isso aconteceu, Paulo Freire passou, depois, o resto desse período do ano de 1963, elaborando esse projeto, para, em 1964, iniciar esse projeto à frente, lá no Ministério da Educação. Mas não conseguiu, né? Paulo Freire foi interrompido, o projeto não chegou a ser executado, porque houve o golpe militar, e Paulo Freire, então, foi considerado subversivo, uma pessoa altamente perigosa, e foi exilado. Ficou antes 70 dias preso aqui no Brasil, e depois foi exilado para o Chile. E aí, depois desse exílio, Paulo Freire, quer dizer, todo o projeto é interrompido, o Programa Nacional de Alfabetização não foi à frente, e Paulo Freire, no exílio, então, inicia uma trajetória intelectual de produção de obras, de livros, para justificar, inclusive para fundamentar esse método, né, como o livro Educação como Prática da Liberdade, que é um livro de fundamentação teórica desse método. O livro Pedagogia do Oprimido também é um livro que fundamenta esse método e essa perspectiva de educação de Paulo Freire. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor José Carlos, que vai fazer uma apresentação da conjuntura sociopolítica atual e para justificar um pouco por que Paulo Freire é tão atual, né? Muito bem, professor, passo a palavra para o senhor. Então, Bianca, ativa o som do professor José Carlos, por gentileza. Bianca? Mas você pode... Eu não consigo ativar o som dele. Não? É só ele mesmo.
Professor, nós não estamos te ouvindo. Pronto, agora sim, retomei a fala. Está me ouvindo? Agora eu vou retomar a apresentação. Sim, agora sim. Vamos lá. Então, gente, nós estamos... agora... Vamos dar continuidade à nossa apresentação. Então, vamos trabalhar Paulo Freire na atualidade, né? Então, como disse a Jus, né, Paulo Freire é reconhecido mundialmente, inclusive aqui no Brasil, como um pensador, um filósofo da educação que produziu um método, né, um método de alfabetização de adultos. Ora, isso diz pouco de Paulo Freire. Na realidade, Paulo Freire não produziu apenas um método, né, de alfabetização de adultos, né? Ele produziu um sistema educacional, uma filosofia educacional. E, na realidade, não foi porque ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores, né, em 40 dias que ele se notabilizou, né? Ou seja, que ele teve esse destaque que ele teve no mundo e no Brasil, né? Na realidade, ele elaborou uma teoria pedagógica, que a gente chama de pedagogia freiriana. Ele elaborou uma pedagogia freiriana, e essa pedagogia freiriana ela articula alfabetização com conscientização, ou seja, na realidade, articula educação e política. Por isso que em Paulo Freire, educação é política, né? Então, Paulo Freire não consegue entender, né, que a educação não esteja intencionada a uma mudança, a uma transformação social. Então, falar de educação para Paulo Freire é falar de transformação da sociedade, de mudança da sociedade. E esse pensamento dele é um pensamento que incomoda ao pensamento conservador e reacionário, né? A partir de 2003, né, com aquele movimento, né, da juventude nas ruas reivindicando mais direitos, né, um setor conservador da sociedade, né, particularmente ancorado no movimento Brasil Livre, no movimento Vem para a Rua, no projeto Escola Sem Partido, esse movimento, né, se aglutinou em torno, né, do projeto neofascista, né, de Jair Bolsonaro, né, e conseguiu chegar à presidência, e chegando lá, começaram a produzir um discurso de culpabilização, de responsabilização, né, de Paulo Freire pela má qualidade da educação, né? Chegou até a expressão, um termo muito, né, baixo, né, energúmeno, né, para caracterizar quem era Paulo Freire e seu pensamento. Então, na verdade, né, as mazelas da educação, elas são históricas, né, e tem a ver com a própria falta de condições, né, de infraestrutura, de formação adequada, né, de uma gestão autoritária, de uma gestão clientelista, né, das escolas. Então, ou seja, é muita pretensão responsabilizar Paulo Freire pelas mazelas da educação. Na verdade, né, se a escola que nós temos, de fato, tivesse seguido o pensamento de Paulo Freire, nós estaríamos numa outra condição sociocultural, uma outra condição sociopolítica, né? Então, Paulo Freire é acusado, né, de promover a doutrinação marxista, né? Isso é um completo, né, descabido, né, completo absurdo, né? E o importante é a gente perceber o seguinte, que essas objeções, essas críticas a Paulo Freire, né, têm mais a ver, né, com a ideia de que a educação deve promover a emancipação, a libertação das pessoas. É isso que incomoda, né? Quer dizer, é uma educação que põe em questão a realidade dada, né? Por isso que para Freire a educação é um ato político. E de onde é que vem essa clareza, essa compreensão, esse entendimento de Freire de que a educação é um ato político? Vem exatamente do seu conceito antropológico de homem, né? De educação e de homem, né? Então, principalmente de homem. Para Freire, o que é o homem? É um ser de relações que, estando no mundo, e não apenas com o mundo, é capaz de ir além, de projetar-se, de discernir, de conhecer e de perceber a dimensão temporal da existência humana como ser histórico e criador de cultura. Portanto, para Paulo Freire, né,
O analfabeto, ele não é ignorante, ele não é alguém que não sabe. O analfabeto, ele tem um saber, né, que precisa ser resgatado no ato educativo, né? Por isso que ele vai dizer, o homem define-se como um sujeito no mundo, com o mundo, inserido numa objetividade, né? Então, Paulo Freire entende o homem, né, não apenas como sujeito pensante, no sentido kantiano da palavra, né, mas um sujeito de praxis, ou seja, um sujeito que constrói o mundo e a si mesmo pela mediação do trabalho, né? Então, quer dizer, Paulo Freire, ele realmente tem uma visão sócio-histórica, né, da educação e do homem. Daí ele dizer que a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito, né? É de ser autônomo, ou seja, a autonomia, né, é uma condição ontológica do homem. Ela precisa ser construída, né? A autonomia não se constrói porque o modo como o homem produz a sua vida, na sociedade que nós vivemos, nega a sua existência. Por isso que, né, ele não é um ser autônomo. Mas ele tem, né, essa predisposição para a autonomia, para a liberdade, né, capaz de inserção consciente e ativa na construção de um mundo adequado às finalidades que estabelece para si. Então, para Freire, a relação entre conscientização e mundo é dialética, né? Ou seja, ela não pode existir fora da praxis, né? Paulo Freire, né, inclusive muitos estudiosos, educadores, acusam Paulo Freire de ter uma visão romântica, né, da educação, né, quando ele diz que, né, a educação visa a conscientização. Só que, veja, para Paulo Freire, a conscientização não pode existir sem o ato da ação, reflexão. Quer dizer, a consciência é a consciência de algo concreto, né, de algo que deve ser modificado. Por isso, trata-se de uma atitude crítica dos homens e mulheres perante o mundo. É necessário ter uma utopia, ou melhor, assumir uma posição utópica frente à realidade. O que é utopia, né, em Paulo Freire? Utopia é aquilo que move o nosso pensamento, a nossa ação. É o projeto de sociedade. Então, ou seja, todos nós temos uma utopia, todos nós temos um projeto, né? E esse projeto se constrói nas nossas ações concretas. Portanto, não há conscientização ou consciência crítica sem utopia, né? Então, consciência crítica leva à utopia, pois esta é o motor que sustenta a possibilidade de mudança, né? Então, se a gente não consegue mais vislumbrar mudanças no mundo atual, na sociedade atual, é porque a nossa utopia precisa ser revista, né? E Paulo Freire nos ensinou sobre isso, né? Outro conceito importante, né, é o conceito de praxis, né? É um conceito que está intimamente ligado aos conceitos de dialogicidade, ação-reflexão, autonomia, educação libertadora, docência. Então, Paulo Freire entendia a docência como praxis, né, sócio-histórica de mudança, né, de mudança de costume, né, de ideias, de hábitos, de costumes, aí vai, né? Portanto, a praxis, ela estreita a relação que estabelece o modo de interpretar a realidade e a vida, e a consequente prática que decorre dessa compreensão. Ou seja, a compreensão leva a uma ação transformadora. Não é uma compreensão apenas abstrata, né, que a gente faz, né, em casa, né, no birô, né, na escola, né, ou outro ambiente de contemplação, de reflexão, né? Ou seja, Paulo Freire entendia, né, a reflexão engajada na vida, engajada no dia a dia. Por isso que praxis opõe-se às ideias de alienação e domesticação, né? A educação para a prática libertadora, ela é o contraponto da domesticação. Daí Paulo Freire apostar na autonomia do sujeito, né? A autonomia como experiência da liberdade. A liberdade, né, de consciência e crença, né? Mas não apenas, mas também uma liberdade que nos leva a pensar e agir criticamente no mundo, mas também como liberdade política, né, ou de participação. Por isso que, para Paulo Freire, né, a liberdade não é um conceito, né, que circunscreve ao indivíduo. A liberdade é o indivíduo agindo socialmente, agindo coletivamente, né? Por isso que ele vai dizer que é preciso que esse conceito garanta o direito de fazer a crítica, né, da opressão e dominação, ou seja, uma prática educativa, né, que não abre para o diálogo, né, que não permite o diálogo, que não permite o contraditório, é uma prática de dominação social, né? Então, nós temos aí algumas referências de onde nós tiramos, né, o conteúdo da nossa fala. Educação para a Liberdade é um livro muito bom, né?
e a revista de informação do semiárido, que trata um pouco sobre alfabetizar e politizar, né? A gente agradece a atenção e vamos agora aproveitar os minutos finais, né? Faltam 20, para ouvir os questionamentos, a participação de vocês. Você pode conduzir a participação. Bom, pessoal, então, nós vamos, deixamos esses minutinhos finais aqui, nós pensamos isso mesmo, de 20, cada um falar 20 minutos e deixar esses 20 minutos finais para que a gente pudesse interagir um pouco, né, com vocês, ouvir os questionamentos, as considerações, enfim. É um diálogo, bem no espírito freiriano. Professora Lucilei. Sim, professor. Eu queria fazer uma colocação e uma pergunta para a senhora e para o professor José Carlos, né? Eu sou professor, meu nome é Paulo Henrique, sou professor da Unirg, de Sociologia e de História, né? E, assim, nós percebemos que o método Paulo Freire sempre foi visto pelas elites dominantes, né, do Brasil como uma ameaça, né? Pois mais do que a alfabetização, ele se propõe, como a senhora bem expôs, como o professor José Carlos expôs, né, ele propõe a gerar consciência política, compreensão do contexto social em que se vive e, acima de tudo, ensina a fazer perguntas incômodas, né? Então, nós percebemos que, ultimamente, o neoconservadorismo no Brasil tem avançado, né, de forma bastante expressiva, como bem disse o professor José Carlos, ao ponto, né, de eleger um neofascista, né, para presidente da República. E aí o projeto Escola Sem Partido, as escolas militares, né, o projeto privatista, que atribui, inclusive, todas as mazelas, né, como bem disse o professor José Carlos, da educação brasileira à pedagogia paulo-freiriana, né, e ao chamado marxismo cultural, a gente percebe, então, né, que nós estamos diante de uma realidade muito dramática. Eu, como professor, inclusive, de Sociologia e História, percebo, inclusive, que o movimento, até para excluir, né, disciplinas como Sociologia, História, Filosofia, só não se efetivou nessa reforma que houve recentemente no ensino médio, né, porque elas ficaram como matérias não obrigatórias, né, mas eles não conseguiram tirar. Então, frente, né, a esse processo de avanço do conservadorismo, da mercantilização, né, na educação, de avanço aí da alienação e do processo, inclusive, de patrulhamento ideológico da ação educativa, como é que vocês veem, né, qual é o papel nosso enquanto educadores, enquanto, né, pessoas que trabalham com essa perspectiva de que a educação, ela realmente tem que ser um instrumento de liberdade. Eu sei que vocês tangenciaram essas questões na fala de vocês, mas eu queria que apontasse alguns elementos assim mais concretos, porque eu tenho certeza que quem está na sala, né, a maioria ou são alunos, ou são professores, ou trabalham com educação. Obrigado. Obrigada, Paulo. Acho que é questão ótima, muito instigadora. E me parece que essa sua questão, ela cabe tanto para nós. Carlos, pode desligar o som? Sim. Eu peço desculpa, é porque eu e o professor Carlos estamos na mesma sala. Então, essa é uma questão instigadora tanto para nós, professores, quanto para quem é sujeito da história, né? Para quem está vivendo esse contexto sociocultural. Como sujeito consciente desse processo ou não, né? Ou como um alienado total. Eu penso que Paulo Freire é uma referência para reflexão, né? A gente não pode pensar em Paulo Freire, nas ideias de Paulo Freire, como uma cartilha, né? Como algo para a gente seguir. Não, eu acho que é importante a reflexão que Paulo Freire permite, né? De que esses conceitos de conscientização, de libertação, de autonomia, tudo isso é importante para a gente se posicionar, inclusive, nesse contexto tão adverso que nós estamos vivendo. Ou seja, nós temos aqui hoje uma luta de classes, nós vivemos uma luta ideológica, né, uma luta no plano do discurso mesmo, mas no plano das práticas também, e a gente precisa, mais do que nunca, se posicionar nesse contexto. E como é que a gente se posiciona se você não tem uma referência, né, se você não tem algo que te mostre
que te diga que o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, né? Então, é preciso que a gente... E Paulo Freire, eu penso, não só Paulo Freire, tem outros autores, outros literatos na educação que nos ajudam a pensar isso, mas acho que Paulo Freire, que é o nosso objeto aqui de discussão, ele tem uma contribuição muito grande nesse sentido. As suas obras nos permitem avançar no pensamento acerca da leitura desse contexto, né? Eu acho que quando Paulo Freire diz assim, olha, educação não é só a leitura da palavra, né? Educação, e a gente tem visto que a leitura estrita da palavra, ou seja, que essa racionalização ao extremo, né? Ela tem levado a esse sujeito inclusive que Paulo Freire aponta na sua obra, esse sujeito intransitivo, né? A esse sujeito que não consegue perceber o mundo para além dos seus interesses pessoais. Então, o interessante da reflexão de Paulo Freire é justamente nos ajudar a perceber que o mundo é muito maior que apenas nós mesmos, que os nossos interesses, né? Bom, por aí um pouco que eu compreendo. E acho que levar essa reflexão para a sala de aula, Paulo Henrique, é muito importante, né? Não ficarmos apenas nessa educação bancária. Né? Professora, fazer um complemento. Sim. Então, Paulo, muito obrigado pela provocação. Né? Eu quero dizer que realmente você nos instiga, né, a pensar esse tema, né, da atualidade do pensamento de Paulo Freire. De fato, sua pergunta vai na linha assim, o que é que nós podemos fazer, né, diante desse espírito do tempo presente, né, que é, né, o conservadorismo, né? Nós estamos vivendo um tempo, né, em que o conservadorismo ele sai do guarda-roupa, né, e vem para a esfera pública, né? Vem para o público, portanto, né, manifestar. Isso não é ruim de todo modo, né? Porque a gente passa agora a conhecer quem é quem, inclusive pessoas, amigas, familiares, né, muito íntimas, começam a revelar que são conservadoras, que são reacionárias. Isso não é de todo modo ruim, porém, né, isso repõe, né, o nosso esforço, né, de reflexão, de ação concreta, né, para justamente construir uma nova hegemonia, no sentido gramsciano, né, uma nova realidade, né? Ou seja, a gente precisa entender que nós estamos constantemente numa disputa, né, não apenas social, não apenas econômica, não apenas política, mas também uma disputa de concepções, de visões de mundo. Isso se dá na escola, na família, na sociedade, na igreja, nos partidos políticos, no sindicato, ou seja, os diversos espaços, né, de sociabilidade humana precisam ser encarados como objeto de disputa de um projeto maior, né? E aí a educação, né, como uma forma, né, como uma racionalidade, como uma forma de interpretar, né, de compreender o mundo, precisa modificar-se, né? Ou seja, a gente precisa deixar de encarar a educação apenas como um procedimento, né, racional, né, de explicação da vida, né? A educação precisa também ser uma possibilidade de reflexão e mudança crítica da realidade. Por isso que eu entendo que nós podemos muito, né? Agora, a gente precisa ter a coragem, né, que Paulo Freire tanto nos ensinou, a coragem e também a utopia, né? Nós precisamos nos perguntar, né, qual é a nossa utopia? O que é que nos move, né? Nós estamos satisfeitos com esse mundo, com a sociedade que está aí? Se não, então nós temos que ter um espírito irrequieto, né? Um espírito de contestação, não de mera polemização, né? Mas o espírito de alguém que quer entender o sentido das coisas, buscar a explicação das coisas. Por isso que eu entendo que o nosso papel é muito importante, né? Mas estamos abertos a mais contribuições. Ok, obrigado, professores. Ok. Mais alguém gostaria de contribuir, fazer alguma observação, alguma fala? Enfim.
Bom, e aí eu vou fazer uma última contribuição aqui, só para deixar algumas questões para a gente pensar, né? Acho que Paulo Freire é muito mal compreendido, muito mal lido, né? E acho até que por muitos que o criticam, nem lido, né? Acho que a grande maioria das pessoas que criticam Paulo Freire, que o chamam de energúmeno e outras coisas mais, sequer o leram, né? Talvez nunca leram nem a capa, nem a contracapa do livro, de um livro de Paulo Freire, porque as críticas que fazem a ele são totalmente infundadas, né? Não tem correspondência com aquilo que ele de fato pregou, porque Paulo Freire, a gente tem um grupo, a gente está trabalhando uma disciplina no mestrado sobre Paulo Freire, e lá nessa disciplina a gente costuma fazer essa reflexão, né? Nós temos uma turma com mais de 60 alunos, né? E a gente faz essa reflexão, assim, de que não dá para enquadrar Paulo Freire dentro de uma perspectiva teórica, ou seja, dizer, Paulo Freire é marxista, Paulo Freire é existencialista, Paulo Freire é humanista. Paulo Freire é tudo isso e não se prende a uma determinada corrente teórica, metodológica, né? Paulo Freire elaborou um pensamento próprio. Ele é alguém que foi autor das suas ideias, né? Mas autor de um modo muito coletivo, porque as suas ideias, as concepções que ele desenvolve ao longo de sua obra e da sua experiência prática, política, ele o fez a partir do coletivo, a partir da vivência, junto com os outros, né, junto com os trabalhadores, junto com os camponeses. Então, Paulo Freire teve uma experiência muito rica na reconstrução de alguns países, sobretudo na alfabetização de adultos de alguns países africanos, né? E certamente ali a sua experiência humanista se enriqueceu muito. Então, assim, nós encontramos em Paulo Freire esse humanista, nós encontramos em Paulo Freire esse existencialista, nós encontramos em Paulo Freire um marxista, porque Paulo Freire não abre mão da objetividade, né? Ele não abre mão de que a realidade, de que o homem existe no mundo e de que essa objetividade do mundo nos produz, né? Então, é muito interessante a gente pensar que Paulo Freire, ele é tudo isso, né? E ele é Paulo Freire. Então, muitas das críticas que fazem, inclusive, quando Paulo Freire foi exilado, ele foi acusado de ser comunista, subversivo, marxista e contra Deus e a família. E aí você vai na obra de Paulo Freire, e Paulo Freire está pregando o amor, né? Para ele, um educador tem que dialogar e tem que dialogar de uma forma amorosa, né? Então, nada mais humanista, nada mais existencialista, nada mais de um ser humano pleno do que isso, né? Tem um videozinho que circula muito na internet, de uma das últimas entrevistas do Paulo Freire, em que ele fala assim, é muito bonita, e esse vídeo, inclusive, correu muito agora no aniversário, né, de Paulo Freire, ou por conta de uma fala aí de alguém do governo que destratou e desqualificou Paulo Freire. Foi o próprio filho do presidente, né, que há um mês atrás, mais ou menos, destratou Paulo Freire, e começaram a circular, né, esse vídeo, porque Paulo Freire diz assim, olha, eu quero ser lembrado como aquele que amou profundamente a vida, as pessoas, os animais, as plantas. Então, acho que Paulo Freire é um incompreendido, né? Ele ama, mas ele é crítico e radical ao mesmo tempo, né? Porque a crítica e a radicalidade requer o diálogo, requer o amor, requer, enfim, que sejamos sujeitos, né, da nossa história. Acho que isso
Isso é um pouco do que a gente gostaria de transmitir aqui para vocês, né, da atualidade e do legado de Paulo Freire, fazendo as nossas considerações finais já. Agradeço muito a participação e o interesse de vocês, né, de cada um que está aqui, para ouvir um pouco dessas considerações, nossas considerações acerca de Paulo Freire, e dizer que, para quem tiver interesse em aprofundar, constantemente nós estamos oferecendo minicursos, cursos de extensão, atividades integrantes, disciplinas no mestrado acerca de um aprofundamento nas ideias de Paulo Freire, aqui na UFT. A cátedra está aberta, inclusive, para contribuições, para quem tiver interesse em somar com a gente nesse processo de publicização e de reflexão acerca de Paulo Freire. Agradeço muito a atenção de vocês. Professor? Ok, eu também agradeço a atenção, a participação, né, de todos e todos que estão aqui, né. Nós temos uma tarefa árdua, né, pela frente, que é justamente desmistificar, né, o pensamento de Paulo Freire está sendo muito atacado, né, e como disse Jus, realmente atacado sem conhecimento, né, porque se conhecessem Paulo Freire, saberia por que ele é o patrono da educação, né, que realmente seu pensamento ele é fecundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aliás, ele é mais respeitado no mundo do que no Brasil, né? Então, a gente precisa fazer justiça ao pensamento de Paulo Freire, fazer justiça à sua obra, né? E, fundamentalmente, vamos nos preparar para, né, comemorar, né, no próximo ano o centenário, né, da sua obra entre nós, né? Então, vamos estar depois divulgando, né, que nós da Cátedra estaremos fazendo para comemorar o centenário de Paulo Freire. Muito obrigado a todos, né? Até a próxima oportunidade. Ok, pessoal. Bianca? Bianca, você quer falar alguma coisa, pessoal? Acho que o pessoal assina a lista de presença, né? Aqui no chat tem o link da lista de frequência, pessoal. Isso, Google Form. Roselane fez um TCC sobre Paulo Freire. Que legal, Roselane. Sobre o pensamento de Paulo Freire. Isso, suas obras são sempre atuais. Interessante que quando lemos Paulo Freire, parece que ele está falando de hoje, né? Muito obrigada pela palestra, muito boa. Ok, Bianca. A gente sai agora, né? A Gisele. Obrigado, Bianca. A Gisele, desculpa. Gisele, só avisar o pessoal da frequência aí, né? Caso eu tenha dúvida, eu não vou dúvida. Posso entrar em contato com vocês? Sim. E os primeiros? De
Sabe quem é o Paulo? Paulo Henrique?